Sabem aquele pezinho atrás que a gente sempre fica quando falam que vão fazer um live action de uma das nossas animações preferidas, só que de um jeito totalmente novo? É exatamente isso que a gente vai viver com o live action de Como Treinar Seu Dragão. E nesse vídeo a gente vai mergulhar de cabeça em tudo que vocês precisam saber sobre essa adaptação, tudo o que funcionou, tudo o que não funcionou, e que eu acho que ele vai se tornar um dos seus live actions preferidos do ano e quem sabe até da vida. Bom, não é segredo pra ninguém que a gente tá vindo aí de uma leva de live actions. Esse ano a gente teve live action da Branca de Neve, a gente teve mês passado do Lilo e Stitch, e agora chegou a hora de Como Treinar o Seu Dragão. Live action sempre deixam a gente com um pezinho atrás, principalmente quando a gente fala de uma animação que a gente gosta tanto, né? Eu não sei vocês, mas eu gosto muito de Como Treinar o Seu Dragão. E também nosso medinho aí com live actions aumentou bastante depois de Branca de Neve, porque assim, eu falei que Branca de Neve tá ali na meiuca, né? Que não é nenhum dos melhores, nenhum dos piores live actions da Disney. Mas a gente não pode deixar de mencionar, deixar de lembrar que foi um flop total e que a maioria do público, na verdade, acabou não gostando. Então a gente realmente fica com um medo um pouquinho maior quando a gente fala de live action depois que a gente teve com o resultado de Branca de Neve. E eu acho que principalmente porque aqui a gente tá falando de uma animação que eu considero como uma animação recente. Como Treinar o Seu Dragão, acho que ainda tá na mente de muita gente, né? Muita gente lembra aí dessa trilogia. O primeiro filme foi lançado em 2010, o último saiu em 2019. Então, assim, não faz tanto tempo que a gente teve o último filme. E, além disso, a gente tem aí na história um dos sidekicks mais queridos, né, por todo mundo, um dos preferidos, que é o Banguela. E eu acho que quem Como Treinar o Seu Dragão, eles sempre foram muito inteligentes em questão de história mesmo, em questão de aproveitar os personagens, o que esse universo oferece pra gente, porque eles criaram os filmes, né, as animações, sempre fizeram muito sucesso desde o primeiro até o último, só que quando chegou no terceiro, eles realmente encerraram, né, a trilogia, eles realmente encerraram a franquia, eles não quiseram ficar acrescentando história ou tentando achar alguma coisa para outros filmes, para prolongar, né, para trazer mais filmes dessa franquia, porque dá dinheiro. A gente não pode negar que Como Treinar o Seu Dragão dá dinheiro. Que não é o que aconteceu com algumas outras franquias, que eles quiseram ficar prolongando a história e acabaram fazendo uma merda gigantesca. Como foi o caso aí de Meu Malvado Favorito, que assim, se a gente comparar os outros filmes de Meu Malvado Favorito com o 4 não é lá muito bom. Toy Story, Shrek, aí tá indo pro 5º filme, e eu acho que em Como Treinar o Seu Dragão eles sempre foram muito inteligentes de acabar a história realmente onde eles tinham planejado acabar e não prolongar só porque, dá dinheiro e enfim. Mas como é que eles podiam retomar, né, essa história, retomar essa trilogia, esse universo que a gente gosta tanto, trazer mais coisa aí com Banguela, sem prejudicar o que eles já tinham feito, trazendo um bom live action. Um live action assim lindo, maravilhoso, que a gente vai comentar melhor a partir de agora, só que com spoilers. Então, caso você não tenha assistido ainda o live action de Como Treinar o Seu Dragão, ele já está nos cinemas, está saindo oficialmente no dia de hoje que está saindo esse vídeo. Vou falar que aí, gente, eu acho que vale muito a pena. Como Treinar o Seu Dragão é uma experiência que todo mundo deveria viver no cinema. Então, se você tiver oportunidade, você vai lá e você assiste. E depois você volta aqui pra gente continuar comentando sobre esse live action com spoilers, porque, olha, tá lindíssimo demais. Eu acho que Como Treinar o Seu Dragão tomou o lugar aí de Cinderela pra mim em questão de live actions e acabou se tornando meu live action favorito. Eu saí do cinema de olhando falando, por favor, vamos assistir de novo? E eu acho que uma coisa que o filme ganha muitos pontos positivos é que eles não quiseram ficar inventando história ou acrescentando coisas, sabe? O live action tá muito, muito fiel à animação. Eu acho que tá quase ali um copia e cola. Que esse é um dos pontos super positivos aqui do live action. Que a verdade é que a gente vem vendo que o público não tá gostando muito, não gosta muito quando eles ficam inventando muita coisa, quando eles querem mudar muita coisa ali na história, né, nos personagens. Acho que o que a gente teve aí o resultado em Lilo e Stitch é uma prova bem grande de que o público não tem gostado muito quando a gente tem muitas alterações. Então eles mantiveram tudo exatamente como temos na animação, só que mesmo assim eles conseguiram aproveitar alguns personagens, alguns arcos que a gente já tinha na animação para trazer pro live action e dar um contexto maior, dar uma explorada maior. Aqui eles contam pra gente como que surgiu,
Berk, como que surgiu essa ilha aí do Soluço, do Estoico e enfim, que ela foi formada a partir também de outros povos, né? Foram outros povos de outros lugares que também tinham essa rixa, são vikings, queriam matar dragões, enfim, e acabaram em Berk, acabaram todos eles se unindo para eliminar a praga dos dragões, que é como eles chamam aqui nesse primeiro filme. Então a gente tem um contexto maior de como surgiu aí essa ilha. Não tem tanto aprofundamento nos povos, eles falam ali de onde cada um veio, mas pelo menos a gente fica sabendo como surgiu Berk. E um dos personagens que ganhou um pouquinho mais aí de contexto, um pouquinho mais de tela pra gente, foi o Melequento, que é um dos personagens que faz parte realmente ali do arco do Soluço, porque tem o Soluço, ele eventualmente fica ali com a Astrid, e também tem ali os outros personagens que também vão estar tentando, né, querendo participar ali da arena de luta pra ter a oportunidade de matar o seu primeiro dragão, que eles são chamados os novos vikings da cidade, não é isso? É alguma coisa de jovens aí da cidade, que é o Melequento, a cabeça dura, a cabeça quente, e o outro menino, que eu não lembro o nome dele, mas enfim, a gente realmente tem esses outros personagens, e aqui no live action, a gente vê que o Melequento, ele tá a todo momento querendo se provar, né, pro pai dele, querendo mostrar pro pai dele que ele pode ser um viking tão bom quanto o pai dele é, porque o pai dele faz parte ali do exército do Estoico, então ele também quer, né, mostrar que ele pode matar dragões, que ele serve também pra futura, pra ser o futuro ali do exército de Berk. Então tem vários momentos que a gente vê o Melequento falando, não, mas meu pai tem muito orgulho de mim, só que na verdade o pai dele fala pra nem se referir a ele em público, porque o pai dele na verdade não tem tanto orgulho assim dele quanto ele fala, então a relação do Melequento com o pai, eu acho que dá pra gente falar que ela é bem parecida com a relação do Estoico e do Soluço, só que de uma outra forma, sabe? Porque o Melequento, ele é mais engraçado, né? Os amigos ali, o pessoal que faz parte do arco do Soluço, eles realmente são mais um alívio cômico na história, mas pelo menos a gente conheceu, viu um pouquinho aí mais dele, da família dele, né? Realmente, porque vamos falar a verdade, a gente fica olhando ali na animação e se perguntando, mas quem são os pais, né, dessas crianças, desse povo aí que tá junto com o Soluço? Então eles começaram a dar um contexto aí para alguns personagens, pelo menos. A Cabeça Quente ganha alguns diálogos a mais, falas a mais do que ela tem ali na animação, e também diferentes, são novas, que aqui a gente vê muito a Cabeça Quente querendo ser amiga da Astrid, que aqui também, obviamente, que a Astrid é aquela durona, sabe, que sabe tudo em questão de luta, só que a gente vê que ela não entende tanto assim quando fala de dragões, né, em questão de quantos tiros cada um tem, enfim. Mas a gente tem, então, esse momento da Cabeça Quente aí falando que ela quer ser amiga da Astrid, porque a Astrid é uma lutadora muito boa, e aí falando que as meninas têm que se unir, porque no final das contas, do que a gente vê, elas são as duas únicas meninas mais novas, né, ali da cidade, ali de Berk. Então, realmente tem que ter uma amizade, tem que ter uma união entre essas meninas, e a gente vê isso sendo formado. Os dois personagens, os gêmeos, né, a Cabeça Quente e o Cabeça Dura, eles têm também características físicas diferentes do que a gente tem na animação, porque aqui eles são ruivos, a menina, ela é mais gordinha do que ela é na animação, mas no final das contas, gente, eu gostei muito do elenco, porque eles dois funcionam muito como irmãos realmente, sabe? Eles são os personagens que mais falam besteira. Todos eles, né, todos esses novos vikings que a gente tem, eles estão sempre ali falando alguma besteira, fazendo a gente rir com algum diálogo, mas eu acho que o principal ali realmente vem da Cabeça Quente e do Cabeça Dura, que funcionam muito como irmãos gêmeos. E falando aí, vou falar melhor da Astrid, do Soluço, enfim, mas o grupo, de forma geral, também funciona muito bem. Parece que a gente realmente tá assistindo os mesmos personagens que a gente assiste na animação, sabe? Parece que são as mesmas pessoas. Tudo bem que uma coisa que eu acho que beneficia muito que eu assisti o filme dublado, e no dublado, os dubladores aqui pro live action são os mesmos dubladores da animação. Então acho que isso é um ponto que contribui muito. Mas de forma geral, eu gostei bastante do grupo e da escolha dos atores, porque eu achei que eles funcionaram muito bem. Eu acho que a gente teve, eu ia falar contexto, eu não sei se é contexto, se é exploração, mas teve uma mudança um pouquinho maior também em relação à Astrid como Soluço, porque aqui no live action eu senti que a Astrid,
ela tenta muito mais entender o Soluço, o porquê que o Soluço tem as esquisitices dele, né? Que eles falam que o Soluço é diferente dos outros ali da ilha. Obviamente ele é, mas antes disso eles falam, né, falam que ele tem as esquisitices dele, enfim. E você vê que a Astrid, eu senti pelo menos, que aqui no live action ela tenta entender por que o Soluço pensa da maneira como ele pensa, por que o Soluço às vezes tem essas ideias, que ela até fala pra ele se ele é louco, se ele realmente é daquele jeito, por causa desses pensamentos diferentes que ele tem. Obviamente que na animação também, lá no final, né, quando a Astrid resolve conhecer mais ele, então, do Banguela, que é o primeiro voo que ela tem no dragão, e enfim, ali ela começa a dar mais abertura pro Soluço também na animação, mas aqui no live action eu senti que ela começa a fazer isso antes, sabe? Como ali quando eles vão ter que ler ali aquele livro dos dragões, tem um diálogo entre os dois que não tinha na animação, então eu senti que a Astrid, ela continua sendo muito durona, muito badass, muito a mais forte, a capitã ali do grupo, quando eles têm que ir em alguma missão, mas ao mesmo tempo ela tá mais aberta para entender o Soluço e por que ele é do jeito que ele é. E aí eu queria muito falar também da Nico Parker, que é quem vai viver a nossa Astrid. Ela fez a Sarah também em The Last of Us, né, a filha do Joel, lá do primeiro episódio da primeiro episódio da série. Ela tem características físicas diferentes do que a gente tem da personagem na animação, porque na animação ela é uma mulher, é uma menina branca, de olho azul, loira, e enfim. E a Nico Parker é completamente diferente. Só que assim, gente, ela é a Astrid em pessoa. Toda vez que eu falo sobre livros que viraram um filme, né, que a gente tem essa adaptação de livros, eu sempre falo pra vocês que me parece que, nossa, o personagem saiu de dentro do livro. E aqui, se der pra gente usar o mesmo conceito, eu vou falar que parece que esses personagens da animação, eles realmente ganharam vida. E eu acho que um dos que ficaram extremamente bons, que parece que realmente ganhou vida, foi a Astrid. A Nico Parker deu, assim, ela é a Astrid inteira, sabe? Foi o que eu falei pra vocês. Ela tem ali todos os jeitos da Astrid, as expressões. Eu acho que ela trouxe um empoderamento, uma força, uma bravura muito maior pro personagem aqui na animação, aqui no live action. Ela continua sendo muito badass, sabe? Que é aquela personagem que quando eles precisam sair em missão, ela que vai liderar eles, porque ela sabe muito e ela entende muito mais do que os outros. Eu acho que aqui também a gente tem um contexto um pouquinho maior sobre a personagem, porque eles falam ali que tem um momento dela falando que ela teve que se dedicar muito para poder se tornar a lutadora que ela se tornou, porque a família dela, os pais, não tem assim cargos importantes dentro da ilha, ou não são, por exemplo, o rei da ilha, como é o caso do Soluço com o Estoico. Então ela teve que batalhar muito para conquistar o respeito que ela conquistou. E isso trouxe, assim... Ai, gente, eu acho que casou muito com a personagem, sabe? Faz você entender muito mais, assim, o porquê que ela é a personagem que ela é. Que ela é determinada, ela é corajosa, ela sabe muito bem questões de luta. Enfim, eu gostei muito da Nico Parker como a Astrid, a caracterização dela. Gente, tá linda. Tá linda, tá impecável, ela tá exatamente como a personagem na animação. Eu acho que o figurino dela se assemelha muito mais ao figurino da Astrid no segundo filme, mas mesmo assim, gente, ela tá Astrid em pessoa, sabe? Inclusive, já dando uma citada em questão dela com o Mason Thames, eles têm uma química muito boa, muito gostosa. Eu acho que a gente já vê isso quando você assiste as entrevistas que eles estão dando, as entrevistas que ainda estão saindo com eles, você vê o quanto realmente eles se dão muito bem como atores e a química que tem entre os dois. Enfim, gente, maravilhosos. Eu gostei muito da escolha dela. Ai, gente, eu ando tendo um pouco de falta de ar ultimamente, então por isso que eu tô falando mais devagar, tem hora que eu preciso ir dando umas pausinhas pra eu respirar. A relação do Soluço e do Estoico, achei que de certa forma eles também ganharam aí um aprofundamento, algumas coisas um pouquinho a mais na relação dos dois. Na animação a gente já via o Soluço desde sempre ele falando que ele só quer ser, que o pai dele se orgulhe dele, né? Que o pai dele olhe e fale que realmente aquele ali é o filho que ele queria, porque na animação
Desde o início a gente vê o Soluço falando que o pai dele queria, na verdade, que o filho dele fosse um lutador, que o filho dele fosse forte, fosse bravo, assim como ele, fosse grande, soubesse lutar, conseguisse matar dragões e enfim, porque futuramente isso vai se tornar a luta dele também. E isso também tá presente aqui no live action, só que tem uma cena que não tem na animação, que é depois ali que o Stoico salva o Soluço e o Banguela do afogamento, né, lá no barco. E aí o Soluço vai montar no Banguela para eles irem lutar contra aquele outro dragão lá do final. E o Stoico para falar que ele tem muito orgulho do Soluço e que ele é o filho, sim, que ele sempre quis. E tem o Soluço falando que é a única coisa que ele queria. Independente do que aconteça, a única coisa que ele queria era que o pai olhasse para ele e falasse que ele é o filho que ele sempre desejou, né, que ele realmente tem orgulho do filho. Então tem algumas coisinhas a mais na relação dos dois que deixou a relação deles ainda mais intensa. Acho que ainda mais emocionante, sabe? De você se conectar, de você olhar e falar, meu Deus, coitado do Soluço, por que o Stoico tá falando assim com ele? Porque no primeiro filme a gente pensa isso dele. A gente não pode negar. Mas mesmo assim você tem um apego muito grande pelo personagem e eles conseguiram acrescentar, deixar ainda mais bonito aqui pro live action. Não sei como, mas eles conseguiram. E nessa parte de família aí do Soluço com o Stoico, eles já começaram a dar uma citada na história da mãe do Soluço, porque o segundo live action de Como Treinar Nosso Dragão, Como Treinar Nosso Dragão 2, já está confirmado que nós teremos. E realmente na animação, no segundo filme, a gente tem a aparição da Val, que é a mãe do Soluço, e aí a gente, na segunda animação, a gente descobre tudo o que aconteceu com ela, e enfim, e aqui eles já começaram a citar que ela foi levada por um dragão. É que aí eles chegam à conclusão de que como ela foi levada por um dragão, ela morreu, né? E aí no segundo filme a gente vai descobrir que não é isso, mas eles já começaram a colocar esse gancho aqui na história desse primeiro filme para poder ir assistir o segundo. Acho que o primeiro filme da animação também faz a gente olhar e falar que a mãe dele morreu morta por um dragão, e também essa foi uma das motivações pro Stoico começar a matar dragões. E aqui pro live action eles então já começaram a mudar um pouquinho esse percurso, porque realmente no segundo filme as coisas mudam, né, em relação à mãe do Soluço. Pra gente finalizar então falando sobre a produção desse live action, que tá, gente, eu acho que é a coisa mais linda que eu já vi. A ambientação do filme tá extremamente bem feita e extremamente igual ao que nós temos na animação. Todos os cenários, toda a ilha toda ali de Berk, as casas, a arena onde eles treinam em grande parte do primeiro filme, a floresta onde acontece grande parte da relação do Soluço e do Banguela. Tá tudo, gente, tá tudo extremamente igual. Os figurinos, eu citei pra vocês os figurinos da Astrid, que tá muito parecido realmente, muito igual ao que a gente tem na animação, e dos outros personagens também, tá? Todos eles, assim, realmente você olha, parece que são os personagens da animação ganhando vida, porque eles souberam fazer muito bem. Falando em coisas que estão iguais, nós também temos muito iguais falas, cenas, momentos ali que se tornaram icônicos, né, de Como Treinar o Seu Dragão, como, por exemplo, a cena ali do peixe, que o Soluço dá um peixe ali pro Banguela, e aí o Banguela gospe metade pra dar pro Soluço também comer. A cena do primeiro voo deles, todas essas cenas, elas estão exatamente igual que nós temos na animação também. Principalmente também, eu acho que a cena final. E aí a gente vai entrar na parte de CGI, né, de efeitos especiais aqui do live action. Que assim, gente, eu acho que essa é a melhor parte do filme, tá? Os dragões. O que são os dragões feitos de CGI? Eu acho que eles estão muito, muito bem feitos. Eles estão extremamente realistas. Tem momentos assim que parece que dá pra você sentir a textura da pele deles, sabe? Que se você... Parece que eles são de verdade, que daria pra você passar a mão e sentir como que é realmente um dragão. Porque eu achei que ficou muito, muito bem feito. Dois dragões, com exceção do Banguela. Dois dragões que eu queria muito citar e falar, porque eu achei que foram os que ficaram com o visual melhor, mais bem feito aqui no filme. Foram um Pesadelo Monstruoso, que é o dragão que pega fogo, né, nele mesmo, ele se incendia e depois ele vai se tornar ali o dragão do Melequento. E também o Morte Rubra, que é aquele dragão gigantesco
que eles enfrentam no final do filme. E, gente, essa cena da batalha final, ela tá tão bonita. Ela tá tão bem feita, esse dragão. Ela é tão bem feita e assim, eu acho que parte que a gente pode falar muito de CGI é que acontece às vezes deles deixarem, gravarem a cena mais escura, porque aí eles podem fazer o CGI um pouco mais feinho, vamos falar assim. Mas isso não acontece aqui em Como Treinar o Seu Dragão. Essa cena final, ela também é um pouco mais escura, porque ela precisa, né? Eles precisam ali da fumaça pro Banguela conseguir se camuflar, né? Já que ele é preto, então pra ele poder conseguir se camuflar ali na fumaça e derrotar o dragão e enfim. Mas ela é escura de um modo bom que mesmo assim você entende o que tá acontecendo. Que você consegue ver, enxergar o que tá acontecendo. E os dragões, eles são bem feitos tanto nesses momentos que tem cenas de noite, quanto nos momentos de dia. Acho que nos momentos de dia é o que eles... são os momentos que eles estão mais bonitos. E como eu falei, essa batalha final é um negócio lindo de ver. O tamanho desse dragão, eles derrotando o dragão, as cenas deles derrotando o dragão é exatamente igual que a gente tem na animação. Tem até um momento ali, aquela cena que sai fogo, que tem o soluço caindo ali no meio, e aí a gente também, mesmo você sabendo o que vai acontecer, porque você já assistiu a animação, você assiste esse final e você fica com aquela sensação de: será que o Soluço morreu? Será que ele sobreviveu? Você fica naquela tensão, mesmo já sabendo o que aconteceu, entendeu? Porque esse final é muito, muito bem feito, muito igual que a gente tem na animação. Eu acho que o único momento, uma única cena em específica, que eu senti, assim, que deu pra ver que foi gravado com tela verde, foi no final também, mais pro final ali do filme, que é quando o Estoico captura Banguela, pra conseguir encontrar lá a Ilha dos Dragões. Essa foi a única cena, assim, que quando eles estão amarrando o Banguela, você olha pra cara do Banguela e você sabe que você dá pra ver que aquilo ali não tava ali realmente, sabe? Acho que foi o único momento. De resto, eu realmente fiquei impressionada com o CGI que a gente teve aqui em Como Treinar o Seu Dragão em todas as cenas, porque elas são lindas. Ai, gente, a cena deles voando, quando tá o Banguela, a Astrid e o Soluço. Ai, lindo, 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 lindo. E foi proposital, que eu deixei pra falar por último também, sobre o Maisel Tenhos, que vive aí o nosso Soluço. E assim, gente, ele é o Soluço inteiro, esculpido, escarrado. Parece que o Soluço ganhou vida realmente, sabe? E quando você vê entrevistas aí do Mason Thames falando sobre o filme, dá pra ver que ele sempre teve um carinho muito grande pelo personagem, que é um personagem que ele gosta muito. Ele falando que foi um personagem que salvou a vida dele, que o Soluço foi um herói pra ele. Então você vê o quanto ele realmente tem um carinho muito grande pelo personagem, e isso transmite muito aqui pro filme. Porque todos os modos ali, o jeito do Soluço andar, o jeito do Soluço falar, as expressões faciais, tá tudo exatamente como o Soluço é na animação, sabe? E você vê a dedicação que o Mason Thames teve pra realmente entregar um trabalho muito bom, muito bem feito. E, gente, pra você entregar um trabalho tão bom assim é porque você tem um carinho muito grande pela história. Então eu gostei muito dele aí como o Soluço. As cenas dele com o Banguela são maravilhosas. Apesar de a gente saber que o Banguela ele não existe, né? Porque ele é CGI, parece que realmente ele é de verdade. Ali nas cenas que você vê, sabe? Porque também a história, os efeitos, o modo, a atuação do Mason Thames é muito boa, assim, que nem parece que ele tá atuando com uma tela verde. A relação deles foi também muito bem feita, muito bem construída aqui no live action, assim como é na animação. Tão emocionante quanto ela é na animação. Acho que foi o ponto que eu mais gostei realmente, foi ele como Soluço, porque ele entregou tudo e mais um pouco. E eu tô muito surpresa e ao mesmo tempo satisfeita com o que a gente teve no live action de Como Treinar o Seu Dragão, porque era um live action que eu tava muito ansiosa, muito animada pra ver o que vinha aí. Eu tava com expectativas altíssimas e eu saí muito satisfeita com o que eu vi e com o resultado final. Tô muito ansiosa pra assistir o 2 ano que vem nos cinemas também, mas eu já quero reassistir esse assim que estiver disponível em algum lugar, porque tá muito bom, tá muito lindo. E novamente, se você tiver a oportunidade de assistir no cinema, assista, porque as cenas no cinema, elas são ainda melhores. E se você já foi, então, também assistir o live action de Como Treinar o Seu Dragão, conta pra mim nos comentários o que você achou. Vamos conversar mais sobre, mas também
tem muitas outras coisas pra gente comentar por aqui ainda. A gente vai comentar sobre outros lançamentos. A gente tem Quarteto Fantástico vindo aí ainda. A gente tem Superman. A gente tem bastante coisa pra sair ainda em 2025. Então, pra você não perder mais nenhum lançamento que a gente tá tendo de filme, de série, nos streamings, nos cinemas, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, que eu sempre tento trazer pra vocês as novidades o quanto antes. E também deixa o seu like aqui nesse vídeo, que me ajuda bastante. Que é assim que o YouTube entende que se você gostou desse tipo de conteúdo, outras pessoas também podem gostar. E eu também sei que vocês gostaram de vídeo assim e dá pra eu trazer mais pra vocês. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo.